Buenas, pessoal. Bem-vindos a mais uma web aula, certo? Com o tema Introdução ao Estudo da Biologia Celular. Gente, nesse momento de estudo, eu peço a vocês que vão marcando no caderninho tudo aquilo que eu for passando para vocês. O legal de trabalhar com esse sistema de web aula é o fato de que vocês podem irem pausando, vai lá, pausa o vídeo, pega, copia o que quer, dá o play de novo, não entendeu, volta o vídeo para poder entender, e essa dinâmica nos facilita muito o processo de estudo, ok? Vamos dar continuidade então. Qual seria a importância de estudar a biologia celular? Deixa eu pegar meu ponteiro a laser aqui, eu passei um pequeno conceitozinho, né, para a gente poder discutir. Copiem isso no caderno de vocês, tentem fazer, eu botei uma célula animada aqui, mas tenta fazer uma representação, tudo isso ali, tendo essas anotações de vocês no caderno vai ajudar muito o estudo nesse momento e mais na frente para que vocês possam se apropriar dos conceitos que eu vou passar para vocês, ok? Então, a biologia celular, ela estuda a estrutura e o funcionamento das células. Tá? Nós vamos ter aulas sequentes em que vocês vão ver do que é formada uma célula, suas partes e como elas trabalham para fazer essa célula funcionar. E por que é importante estudar essa matéria, citologia ou biologia celular? Porque é através dessa disciplina que os cientistas conseguiram compreender muito melhor o funcionamento dos organismos, visto que nós somos um conjunto, mais de trilhões, né? Mais de 1 trilhão de células, e que são essas células, quando estão funcionando ok, tudo tranquilo, nos determina uma boa saúde. Quando elas não estão funcionando direito, né, ocorre algum probleminha, nos acomete as doenças, né, as enfermidades, certo? Para vocês entenderem o que eu acabei de falar, tem aqui um pequeno gráfico muito comum os professores de biologia trabalharem, né, níveis de organização da vida. Eu poderia iniciar esse gráfico puxando, talvez, deixa eu puxar aqui uma caneta, puxando aqui mais duas. Opa, fiz aqui ao contrário, pera, vou pegar a borracha, apaga, puxando aqui mais duas setas com 2 itens, certo? Deixa eu puxar para cá, ok. Aqui, no início do processo, eu poderia chamar a atenção de vocês em tentar, né, sabe, desenhar com mouse não é aquela maravilha, mas tentar desenhar aqui o que? Uma estrutura chamada átomo. Olha lá, o átomo, ok? E essa estrutura chamada átomo é a estrutura base da matéria. Né? Existem elementos menores do que o átomo? Existem, mas não vamos entrar nesse critério, não vamos entrar em questões de física quântica, vamos trabalhar com o átomo em diante, certo? Quando eu tenho um conjunto de átomos que se unem para formar a matéria, se unem com um certo objetivo, uma certa propriedade de função, eu passo a ter algo chamado molecular. Eu tenho algo chamado molécula, certo? As moléculas são essas junções de átomos que, novamente, quando se juntam com um certo objetivo, vão estruturar a matéria, mas quando esse objetivo está relacionado a formar uma célula, o que eu vou ter? Eu vou ter justamente biomoléculas formando a célula. E, gente, é aqui que vai começar o nosso estudo sobre a vida. O que está abaixo do átomo, molécula e átomo, perdão, o que está abaixo da célula, molécula e átomo, não está vivo, tá? Marca isso. Isso aqui no átomo não há vida, moléculas, biomoléculas não há vida. Quando eu formo essa entidadezinha aqui, essa estrutura funcional básica, eu vou ter a vida, na qual, quando essa célula ela tem uma especialidade, uma especificidade, características específicas e juntas tentam trabalhar para o organismo, eu acabo formando um tecido. Exemplo, conjunto de células ósseas forma um tecido ósseo, conjunto de células musculares forma um tecido muscular e assim por diante, tá? Aqui tem um exemplo de célula óssea, e quando eu tenho esse conjunto de tecidos
e esses tecidos eles têm um objetivo, eles vão se organizar para manter esse organismo, manter essa vida. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um órgão, certo? No caso do tecido ósseo, eu tenho aqui um órgão, né, um osso. Da mesma forma que quando eu tenho vários ossos unidos, agrupados, trabalhando para manter esse organismo vivo, eu vou ter o que? Um sistema. No caso aqui, um exemplo de um sistema, eu tenho o sistema esquelético, tá certo? Mantendo a mesma linha de raciocínio que quando esses elementos se unem com um propósito, uma função, eles acabam se tornando algo maior dentro da complexidade que é o organismo, tá? Então, vários sistemas juntos. Exemplo, temos aqui, ó, o sistema esquelético, tegumentar, muscular, respiratório, digestório, nervoso e assim vai. Quando eu tenho todos os sistemas juntos, eles vão manter, através de um processo de vida em si, né? Através do metabolismo do organismo, eu vou montar um organismo em si, certo? Então, aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta, aqui eu tenho o tal do organismo, aqui eu tenho um passo, mas poderia ser o ser humano, por exemplo, tá certo, gente? Vou pegar aqui meu ponteiro de novo. Continuando, embora nós vamos trabalhar nesse ano, né? Vamos trabalhar vamos parar aqui, mas continuando, quando eu tenho um conjunto de organismos da mesma espécie, eu tenho o quê? Eu tenho uma população que vive em um certo local. Porém, quando eu tenho várias populações, né, de várias espécies diferentes, eu acabo tendo o que nós chamamos de comunidade, tá? A comunidade é um conjunto de elementos bióticos. O que é biótico? Bio, vida. Elementos vivos que vivem em um certo lugar. Quando eu estou analisando, quando eu estou verificando uma situação, e além de falar dos elementos vivos, dos elementos bióticos desse local, dessa paisagem que eu estou analisando, eu também estou falando de elementos abióticos, ou seja, o A ali vai ter esse prefixo, vai ter uma conotação de negação, tá? Então, não biótico, não vida. O que eu tenho aqui que não é vivo nessa paisagem? Tenho a água, tenho o solo, as montanhas, o gelo, eu tenho o céu, vento, temperatura, sol, ou seja, coisas não vivas, mas que interferem e interagem com a vida. Então eu tenho um ecossistema, tá certo? O conjunto de ecossistemas, tá, vão formar, ou pelo menos formam, o nosso planeta Terra, no caso aqui também chamado de biosfera, esfera da vida, tá certo? Então eu quero que vocês percebam que esse gráfico tenta mostrar isso para vocês, como a vida ela vai se organizando e vai recebendo, dependendo dessa organização, nomes diferentes: célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, ok? Para vocês poderem entender um pouquinho como essa evolução do estudo científico da célula. Aliás, existe uma frase muito bonita que eu gosto de usar bastante: a verdade da ciência está atrelada diretamente à tecnologia de seu tempo. À medida que a tecnologia aumenta, me permite, como cientista, através de experimentações, descobrir outras e muito mais verdades sobre algo que eu esteja estudando, nesse caso, a questão da célula, tá? Então, um pequeno histórico para vocês entenderem um pouquinho como evoluiu o estudo da célula e como foi necessário equipamentos e tecnologias cada vez melhores para que nós possamos hoje ter o conceito e as verdades que nós estudamos, né, que nós encontramos hoje sobre a biologia celular. Então, lá no ano de 1930, cientistas alemães, Matthias Jacob Schleiden e Theodor Schwann, eles propuseram a teoria celular, tá? Na qual essa teoria celular é importante vocês memorizarem essa informação. Vocês podem ser cobrados em concursos depois sobre isso, que afirma que a célula é a unidade básica, estrutural e funcional
de todos os seres vivos. Aqui, ó, tá? Além disso, vamos primeiro orar. O que significa dizer funcional estrutural? A célula é o que vai estruturar e fazer o nosso corpo funcionar. Nós vimos aqui, posso até voltar aqui, ó. Nós vimos aqui, eu mostrei para vocês que células juntas com a mesma função formam um tecido, tecido junto com uma mesma função formam um órgão, órgãos juntos com uma mesma função formam um sistema, sistemas juntos com uma mesma função de manter a vida, formam o tal do organismo, certo? Então, é dessa forma que a célula ela inicia o processo de organização da vida nos organismos e que todas as células se originaram de células pré-existentes. Quando penso, inclusive, em célula, a questão da vida, lembrem que no passado remoto acreditava-se em uma teoria chamada abiogênese, ao A significando negação, gênese significando criação, bio vida. Então, a criação, a não criação pela vida. Por exemplo, existiam cientistas que defendiam a ideia por observações e, como disse, a verdade não se encontrava toda, até pela tecnologia que ali o tinham e as limitações que encontravam, inclusive de conceitos e culturais que no momento possuíam, acreditavam que o sapo ele poderia vir do lodo. Tá vendo ali um lodinho, vai sair um sapo. Né? Outro exemplo, a mosca ela viria de um pedaço de carne que vai entrando em putrificação. A carne forma moscas, né? Ora, imagina naquela época eles deixavam um pedacinho de carne em algum lugar, daqui a pouquinho, né, aquela carne estava, né, andando, quer dizer, ela virava uma larvinha e dali saiu uma mosca, por exemplo. Então, quer dizer, pela falta de recursos para estudos científicos, experimentos, se criou uma teoria, a teoria biogênica, que caiu por fase, né, caiu por terra, e surgiu a teoria biogênica, na qual a vida se origina da vida. E falando de nós, por exemplo, nós sabemos que eu existo porque uma célula gamética de meu pai, espermatozoide, uma célula gamética de minha mãe, germinativa, o óvulo, se juntaram para formar uma primeira célula. Eu já fui um ser unicelular. O que significa dizer um ser unicelular? Um ser que a sua vida em si é uma célula só, na qual essa estrutura, essa célula, ela recebeu sucessivas divisões, nós vamos ver isso lá em embriologia, até o momento que formou tecidos, formou órgãos, até que tem um organismo pluricelular, que no caso somos nós todos organismos pluricelulares, ok? Então, a origem da célula teria, né, como lógica, vir de outras células. Tá? Além disso, tem outro cientista importante, Robert Hooke, que observou a célula pela primeira vez, né, uma estrutura, e chamou essa de célula. Ele estava observando cortiça, tentando entender como isso funcionava, e nesse estudo ele viu alguns buraquinhos, alguns espaços que ele denominou célula. Ele escreveu esse livro, Micografia, certo? Está aqui o nosso cidadão, o seu Hooke, tá? E utilizando recursos extremamente simples, rudimentares. Mais tarde, nosso amigo Anthony, ele foi capaz de ser a primeira pessoa a observar células animais. Ele observou aqui, ó, células animais, glóbulos do sangue. Olha aqui, glóbulos do sangue, né? Glóbulos vermelhos do sangue, tá? Ele foi o primeiro a observar isso. E para que isso tudo acontecesse, também existe um nome importante nesse processo da história da biologia celular, que é o nosso amigo Fritz, né? Um físico holandês que, inclusive, com o seu experimento, ele ganhou o prêmio Nobel de Física, tá? E ele conseguiu criar um microscópio por contraste, tá?
Deixa eu pegar minha ponteira aqui de novo, que é melhor. Ele conseguiu criar um microscópio por contraste, não precisando assim se utilizar de estruturas com corante. Está aqui um exemplo de fotos tiradas desse microscópio, que novamente permite um olhar diferente dessa estrutura celular, certo? Aqui um exemplo da evolução das ferramentas que se utilizou para poder fazer o estudo da biologia celular. Vocês estão vendo aqui, ó, microscópios antigos. Esses são os microscópios que nós hoje mais utilizamos na escola, principalmente esse aqui, mais simples, né? Microscópios ópticos. Esse aqui, perceba que ele tem aqui um espelho, a luz ela bate aqui e é redirecionada para passar no furinho aqui. Esse já não, ele tem uma luzinha, uma lâmpada, eu ligo ele numa tomadinha e ele joga a luz e eu posso enxergar aqui, certo? Mas os microscópios ópticos já são uma grande evolução através dessas lentes aqui, esse canhãozinho eu vou trocando e eu consigo enxergar imagens cada vez maiores, o zoom vai aumentando, né? Eu tenho mais objetivas, mais vai aumentando o zoom, certo? E através desse recurso eu consegui estudar um pouco mais sobre, né, a biologia celular, consegui entender um pouco mais sobre a célula. Com o passar do tempo surgiu os microscópios eletrônicos, olha esse mega canhão aqui, certo? E um mais simplesinho, o microscópio eletrônico, ele dá, claro, uma qualidade de imagem, uma qualidade ainda superior ao microscópio óptico. Não é tão fácil de encontrar, ele é mais caro, né? Por isso ele dá mais qualidade, até que chega um momento e finalmente eu consigo chegar ao microscópio de varredura. O microscópio de varredura, ele te dá a imagem em 3 dimensões. Deixa eu, olha aqui, dar um pequeno, olha a estrutura que eu consigo enxergar aqui, ó. Olha essa estruturinha aqui em 3D que eu consigo enxergar, quer dizer, muito mais qualidade para eu poder estudar elementos extremamente pequenos, e a célula é algo extremamente pequeno, tá? Então, com isso, quando a gente chega na ideia de pensar em estudar uma célula, aqui ó, eu vou estudar uma célula, a primeira coisa que vocês precisam entender é que nesse projeto natureza, e ela fazendo os seus laboratórios, as suas tentativas, identificando as melhores formas de vida, eu tenho 2 tipos clássicos de célula: a célula procariótica e a célula eucariótica, ou eucarionte e procarionte, procariota, eucariota, são terminologias que vocês podem encontrar e vão indicar a mesma coisa para vocês, tá? A célula procariótica, ela foi o primeiro modelo celular a surgir na Terra. Tá? Vocês vão encontrar apenas bactérias, esse grupo de organismos, bactérias, que tem esse tipo de célula. Todos os demais grupos de organismos já têm células eucariontes. E qual é a grande diferença que existe entre elas? Tá? A grande sacada da natureza. No início aqui, eu tinha uma célula em que o material genético ele estava desprotegido, lançado em seu citoplasma. Mais na frente eu vou explicar cada parte de uma célula, cada item, o que é, as estruturas e como funciona, tá? Agora eu só quero que vocês entendam a diferença entre uma célula eucarionte e procarionte. Então, a célula procarionte, ou procariota, ela vai ter o seu material genético lançado no citoplasma sem uma proteção especial. Ok? Perceba que aqui na célula eucariótica eu tenho uma membrana, olha aqui, que faz com que todo o material genético fique preso aqui dentro, guardado aqui dentro, protegido aqui dentro, e essa membrana se chama carioteca. Ó, então, quando eu tenho carioteca, eu tenho, ou membrana, né, essa membraninha aqui, a membrana carioteca, membrana cariótica, na verdade, né? Também outra nomenclatura que se usa. Quando eu tenho essa estruturazinha aqui, eu tenho um núcleo protegido. Pode ver que eu tenho isso tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Então, todos os organismos, basicamente todos eles, a natureza ensaiou criar essa estrutura para que ela pudesse complexibilizar muito mais a vida. Perceba que uma célula procariota só existe num organismo extremamente simples, na bactéria, ok? Então, qual é a diferença entre eucarionte e procarionte? A existência ou não de carioteca, que determinará
o quê? A existência ou não de um núcleo. Existem outras estruturas que podem, outros elementos, tamanhos, estruturas, complexidades, estruturas que vão estar relacionadas, existe. Mas a principal, aquela que eu quero que vocês memorizem e não esqueçam. Procariótica, antes da carioteca. Não tem carioteca. Eucariótica com carioteca. Esse prefixo eu significa verdadeiro, a verdadeira célula. Por quê? Porque a célula, como nós a conhecemos, ela possui um núcleo. E para ter um núcleo tem que ter a carioteca dividindo, protegendo, guardando no interior o material genético, ok? Então, a célula animal aqui, certo? A célula vegetal ela vai ter basicamente todos os elementos que a célula animal tem, porém vai ter uma parede celular, que vai ser formada por celulose, esse glicídio, esse açúcar que a gente conhece, né, que forma a folha de papel, um vacúolo contrátil, tá, um espaço para poder encher, um reservatório de água, tá, e os cloroplastos, que vão ser importantes mais lá na frente para nós estudarmos as reações químicas de fotossíntese, tá certo? Além disso, tá, gente, para nós nos organizarmos nos estudos, eu vou dividir o estudo da seguinte forma, tá? Eu vou gravar videoaulas primeiro falando da membrana plasmática, tá? Só dessa membraninha, que é essa estrutura que envolve a célula. Depois eu vou gravar videoaulas falando só sobre o citoplasma, que é essa região aqui onde eu tenho organelas, elementos sólidos e líquidos, tá? Particulados e líquidos que formam a célula. E por fim, no final, eu vou falar do seu interior, aqui a carioteca fechando e formando o tal do núcleo. Aí eu vou falar do núcleo com vocês, vou entender um pouquinho sobre esse material genético e como esse material genético coordena e cuida para criar, formar a vida das suas mais diversas manifestações que hoje nós encontramos no nosso planeta, certo, gente? Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Anota direitinho no caderno, né? Sentiu que não entendeu alguma coisinha, volta um pouquinho o vídeo, vê novamente. No que eu puder ajudar vocês, estamos aí, gente. Um abração, tudo de bom. Até a próxima aula. Tchau, tchau.